Bom, vamos então a Brasília para a gente encerrar aqui. O Senado deve votar nesta semana o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. Esse projeto, que foi apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados, é uma resposta a uma solicitação, a uma demanda do STF para que a Casa Legislativa adeque o número de parlamentares de acordo com o censo de 2022. Esse aumento de cadeiras traria um custo adicional de 65 milhões de reais por ano aos cofres públicos. E justamente por isso ele não é bem aceito pela população. Uma pesquisa feita pela Datafolha mostrou que 76% dos brasileiros são contrários a esse aumento. Lu, vamos entender os desafios desse projeto e até lembrar aqui, falar para o nosso espectador que ele é um projeto que ele nasce de uma provocação do STF e que muitas pessoas podem entender, o STF quer que aumente. Não. A demanda do STF é por readequação. Essa readequação poderia ser feita por meio de redistribuição. Então, você teria os 513 deputados, mas redistribuídos entre os estados. Então, a gente tem estados hoje, segundo o censo, que não precisam do número de deputados que eles têm, né, segundo a lógica de número de cadeiras por estado que segue a ordem populacional. Ele é proporcional ao número de eleitores, ao número de pessoas nesses estados. Então, com o censo que mostra essa mudança entre os habitantes, né, de cada estado, existe essa necessidade de readequação, mas não necessariamente aumento, né, Lu? Exatamente, Dani. A gente lembra que o número atual de 513 deputados, essa distribuição foi feita ali nos anos 90, com base na contagem populacional daquela época. E a ordem do Supremo Tribunal Federal foi para que até o dia 30 de junho o Congresso Nacional atualize algumas bancadas que no censo de 2022 tiveram aumento populacional. E como você falou, o Supremo Tribunal Federal ele foi provocado, então decidiu, deu esse prazo até o final de junho para que essa redistribuição fosse feita. Caso o Congresso Nacional não aprove uma lei e essa lei seja sancionada até esse prazo, o Tribunal Superior Eleitoral vai poder fazer essa redistribuição nos termos que entender melhor. Mas então, quando esse assunto surgiu no Congresso Nacional, os deputados se dividiram entre duas teses. Uma de redistribuição, quando as 513 vagas seriam redistribuídas, alguns estados ganhariam algumas vagas e outros perderiam. Alguns deputados, e especialmente os dos estados que perderiam vagas, se manifestaram contrariamente. Então, foi criada uma outra discussão para aumento do número de vagas. E foi essa a tese que ganhou força e foi aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado. Agora, o projeto está no Senado. Na semana passada foi aprovada a urgência e a intenção, o planejamento é que essa proposta seja votada pelo plenário do Senado na sessão de quarta-feira. Já está na pauta, essa deve ser uma sessão semipresencial, ou seja, os senadores devem poder votar remotamente ali pelo sistema nos próprios celulares, porque o Congresso Nacional nessa semana está no que a gente chama de recesso branco, quando os parlamentares não vêm a Brasília, eles são liberados nessa semana especialmente para acompanhar as festas juninas que acontecem especialmente na região Nordeste. Então vai ser votado na quarta-feira. O Congresso Nacional quer resolver esse assunto, não quer deixar para a Justiça. E eu tenho aqui, Dani, como que fica a distribuição, a nova distribuição, com base nesse texto que vai ser votado pelo Senado. Ele cria 18 novas vagas, como você falou, subindo de 513 vagas, que são as atuais, para 531. E nesse cenário ganham uma vaga Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná, ganham 2 vagas Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte e ganham 4 vagas os estados do Pará e de Santa Catarina. E é importante a gente lembrar também que isso impacta o número de vagas nas assembleias legislativas desses mesmos estados, porque é um artigo na Constituição Federal que determina que os números das bancadas estaduais nas assembleias legislativas, ele deve seguir uma proporcionalidade com base na representação federal. Então, deve ser aí um aumento em escala se esse texto for aprovado pelo Senado na quarta-feira e for sancionado pelo presidente Lula, Dani. E a gente tem uma situação, eu vou até ler um comentário aqui do Francisco Abreu, que ele diz o seguinte: diga não ao aumento do número de deputados e, na verdade, tem que diminuir na Câmara Federal os números de deputados federais e senadores, vereadores e deputados estaduais. Ele diz que é contra, então, esse projeto e esse aumento no número de cadeiras. E é muito curioso a gente ter, nesse momento, uma discussão desse porte,
por mais que pensando na escala de gastos governamentais, né, que é grande, que são gastos muito vultuosos, assim, a gente tem esses 65 milhões de impacto. Isso é um impacto inicial, né, Lu? A gente não tem ainda, por exemplo, isso é o custo de um deputado federal, é o custo com salário, é o custo com verba de gabinete, é um custo ali de manutenção de um mandato. Mas a gente tem outros tipos de custos que também vão sendo inseridos ao longo desse processo. Um custo de emenda, por exemplo, um custo de, enfim, de várias outras questões que vão se colocando no momento em que o Congresso ele acaba se contradizendo, né? Porque o próprio Hugo Mota, falando sobre a questão dos impostos que ele do governo, da questão do IOF, da questão dos impostos sobre linhas de investimento, enfim, das casas de apostas, e falando que o governo tem que parar de cobrar impostos, tem que reduzir gastos e não sei o quê, mas ao mesmo tempo o Congresso vai em outra via, ele vai ali, os gastos, eles só podem ser feitos, eles só podem existir se eles atendem aos interesses do Congresso, o que é um grande absurdo, porque no final das contas, né, a gente tem essa pesquisa que mostra que 76% das pessoas são contrárias a esse aumento, e aí como que o Congresso aprova uma medida com uma desaprovação popular dessa forma? O Congresso não foi instituído para representar a vontade do povo? Não é isso que está acontecendo, não é isso que a gente está vendo. Então, o Congresso hoje, ele age de uma forma que ele só atende aos próprios interesses. O Congresso legisla em causa própria. E principalmente a gente vê a própria postura do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele que é da Paraíba, que é um estado que perderia duas cadeiras aí nessa redistribuição, ele advoga em causa própria, ele legisla em causa própria. Então, assim, se ele perderia, né, é porque o Estado teve uma reconfiguração populacional que não precisa mais dessas cadeiras. Então, tem outros estados que precisam mais. Então, assim, quando ele age dessa forma, sem considerar, assim, esses gastos a mais, né, contando apenas com visando apenas esse benefício próprio, esse benefício do Estado, esse benefício dos parlamentares, ele cai em uma contradição que aparentemente ele não está nem aí em cair, né? Porque ele vem fazendo isso desde o início do mandato, caindo em várias contradições, trazendo um monte de custos aí para o erário público, mas ao mesmo tempo ele, né, para redes sociais e para fazer ali a média dele com o lobby que ele tem, que está ali atrás dele, ele acaba culpando o governo federal, ele acaba levando para o executivo essas questões, falando que não, vocês têm que diminuir gasto, mas a gente pode aumentar. A gente quer manter os nossos aqui, mas vocês que se virem, né, diminuam os seus gastos, diminuam programas sociais, vamos cortar do povo, coloquem impostos, né, assim, não coloquem impostos nas grandes fortunas. Não, mas a gente aqui, a gente não quer abrir mão de nada. Então fica muito difícil, né, Lu, a gente ter um legislativo que simplesmente está virando as costas para a vontade do povo. A gente espera, assim, honestamente, que o Senado analise melhor essa proposta no sentido de ouvir o que o povo está dizendo, porque não é isso que o povo quer. A gente tem que observar que vários senadores já se manifestaram de forma contrária a esse projeto, justamente com esses argumentos que você citou, Dani, porque essa cifra de 65 milhões de reais, que é o impacto que esse aumento de 18 vagas na Câmara dos Deputados vai causar, ele é por ano. Então, por ano, a gente já vai ter esse impacto de 65 milhões de reais. E como você falou, tem os custos de emendas, tem outros custos relacionados ali a um mandato, os custos envolvidos em um mandato de deputado federal e também os custos nas assembleias legislativas, né, que a gente citou agora há pouco, que as vagas também vão aumentar nas assembleias desses estados. Então, é esse o jogo político que a gente acompanha todo dia aqui em Brasília, né, que ele, claro, atende a interesses e a gente cansa de acompanhar essa situação, essa negociação que se repete a cada semana aqui em Brasília, né, Dani? Exato, atende a interesses e não são os interesses do povo, né, infelizmente. O Congresso simplesmente virando as costas para o que ele deveria fazer, que é representar a população.